Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que eu me identifico bastante, né? Afinal, sou professora aí nem tanto por formação, mas por vocação. Mas a gente vai falar um pouco do ensino e educação na área de engenharia e arquitetura, pessoal. Um tema muito importante, né, Gi? É aí que a gente tem comentado bastante, né, que a gente tem visto aí essa deficiência de profissionais, infelizmente, no nosso mercado. Então, hoje... Exatamente. Vamos ter polêmica? Com certeza, sempre. E temos aqui dois convidados, né, especialistas, claro, na área, para dividir aí com a gente experiência, conhecimento e contar um pouquinho a opinião deles com relação ao nível dos novos profissionais que estão chegando no nosso mercado de engenharia. Conta aí um pouco para nós quem vai estar aqui hoje, Gi. Vamos à leitura, né? tem que ler, a memória não ajuda. Bom, um dos nossos convidados hoje, ele é engenheiro civil, ele é mestrando na área de construção civil também, ele é diretor técnico da construtora Sunem, que é especializada em casas de alto padrão. Ele teve aí uma atuação como professor no ensino técnico por 4 anos e ele é o famoso professor das obras. Bem-vindo, Hugo! Muito obrigado. Lendo dessa forma, parece que eu sou importante, né? Sou importante. Bem-vindo, Hugo. Um prazer. Olha, você não imagina o prazer que é para os engenheiros notáveis entrevistar você, cara. Muito obrigado. Tô me sentindo em casa, não sei por quê. Por que será, né? Por que será, né? Me sinto em casa. A gente passou aqui várias vezes do seu lado, ó, só ali te observando. Aprendeu muito com o professor das obras em todos os sentidos e hoje ele tá aqui. Olha que honra para nós, né? Eu tô sentindo até o peso da onde eu tô sentada. Assim. Exatamente. A responsa. Bom, e vamos também, ao nosso segundo convidado, que também é engenheiro civil. Ele é pós-graduado em administração de empresa e tecnologia do concreto. Hoje ele é coordenador dos cursos de pós-graduação no IDD. IDD sempre com a gente também, presente, né? Isso aí. Seja bem-vindo, Ricardo! Ricardo Faria! E quem melhor para falar de educação também, né? Opa. É um coordenador de curso de pós-graduação. Já passou muita gente por lá, né, Ricardo? Tá pegando as duas pontas, né? O técnico e a pós-graduação. Exatamente. E daí por isso que o assunto é a engenharia, né? A graduação. Tudo a ver. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite. Também é uma honra para nós ter você aqui. Fico feliz. Né? Eu sou suspeita que já conheço o Ricardo aí, tem de longa data. quase uns 10 anos, né? Já trabalhamos junto. Já foi coordenador na pós que eu estudei. Tamo junto até hoje, né? Na Imper Solutions, no IDD, isso aí. Muito bom ter vocês aqui, meninos, para a gente começar a falar sobre educação na nossa área. O que a gente observa, né, no que a gente vem acompanhando no mercado, ingresso de novos profissionais, seleção de novos profissionais, né? Acho que todos passamos por isso nas empresas, o Hugo, né? A gente já trocou algumas ideias sobre isso, selecionar estagiário, profissionais. A gente vê cada vez mais esses profissionais com deficiência e muitas vezes deficiência de conceitos básicos de engenharia, né? A gente vê processo seletivo mesmo, a gente aplica a prova de cálculo de consumo, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente não tem um bom resultado. E aí queria começar, né, pelo Ricardo aqui, que está sempre acompanhando aí o pessoal novo, né, tem novos profissionais que buscam aí a pós-graduação, né, na área de engenharia. Queria ouvir um pouquinho da sua opinião, Ricardo, depois da do Hugo, com certeza. O que você acha, né, sobre isso? O que você acha que pode ser feito para melhoria? Né? Por que isso vem acontecendo e vem piorando, na verdade, né? A tendência, eu acho que é uma questão de política educacional, né? No meu ver, a política educacional para a área de graduação que vem sofrendo mudanças em função do cenário econômico do Brasil de uma forma geral. Então, se você pega há umas décadas atrás um curso de engenharia civil, vamos focar na engenharia civil, que tinha uma quantidade de horas ali na faixa de 4.400, 4.500 horas para formar um engenheiro civil, hoje a gente tem na última portaria 3.600 horas. Nossa. Então você perde, né, a tempo de capacitação. E o curso da engenharia civil, assim como de arquitetura, eles levam muito para as questões mais focadas a
administração da construção e estão fugindo um pouco da parte da técnica em si. Focam mais na gestão, né? Ou passando de uma forma assim, bem superficial. Então, não há tempo hábil para o aluno conseguir colocar essas habilidades de aprendizado em prática, seja através de um estágio ou tudo mais. Então, eu vejo que é uma questão de política educacional geral do Brasil. Isso, infelizmente, não é uma particularidade da engenharia civil, está acontecendo com outras ciências também, sim, mas se tratando da engenharia civil, no meu ver, eu acho que isso é o principal motivo. Então, por isso que os alunos recém-formados, eles não trazem uma bagagem tão técnica, tão embasada, porque a faculdade está formatando esses alunos para que eles sejam ir para o campo e aprender no campo. Gestão, né? só Gestão, exatamente. E aprender no campo. Hugo, e você que esteve aí à frente no ensino técnico, né, durante 4 anos, tem a construtora Sunem e teve aí, né, esse sucesso do canal do Professor das Obras. Acredito até que o canal também tenha tido algo a ver com isso, né, em fomentar conhecimento. Embora você focou no ensino técnico, o canal também a gente vê bastante para o pessoal de prática, de execução. Você ligou o canal a isso também? Sentiu essa dificuldade no mercado com relação à formação de profissionais, tanto dentro da engenharia quanto os profissionais de campo mesmo da execução? Uhum. Eu acho que quando eu trabalhava em construtora, dependendo do que você faz dentro da empresa, você está muito distante da ponta, né? E quando eu comecei a ensinar nas escolas técnicas, eu percebi a tamanha deficiência que a ponta tem. Estava até conversando com o Alexandre agora, e ele falou assim, não adianta nada você ter nas principais cadeiras lá os melhores engenheiros, os melhores gestores, se a ponta for muito ruim. Então, eu sempre enxerguei a necessidade de você treinar a ponta, pelo menos o básico, que a gente sabe que nem o básico está sendo bem feito, né? Então, lá no Senai, quando eu fui professor, eu percebi que esse básico, que é o aluno que não entende nada ou que só tem experiência prática, ele precisa passar ali por um conceito, precisa passar por uma teoria, e talvez seja por esse motivo que está pulando, né? Está querendo ensinar o especialista e não está ensinando o básico, que cada vez mais a gente percebe que nem o básico o pessoal está fazendo direito, né? Então, eu acho que o ensino está muito relacionado à questão de analisar o perfil daquele que você está ensinando, né? Pô, se você está ensinando o básico, então é o perfil das pessoas que precisam lá não saber o básico, né? Hoje o que está acontecendo? Tem gente querendo ensinar o básico para o especialista, né? Ou querendo ensinar algo de especialista para o cara que não tem o básico, né? E aí a graduação, isso vira uma bagunça, porque tem professores que estão querendo ensinar algo de especialista para alunos que não têm o básico, né? E tem professores que estão querendo ensinar o básico numa pós-graduação onde deveria ser especialista. E acho que está um pouco confuso essa questão da geração e do perfil dos alunos que entram nos estudos aí. E com relação ao canal, a ideia do canal do Professor das Obras também foi nesse sentido, de tentar melhorar a questão de conhecimento, compartilhar informação. Exatamente. Porque assim, se você também olhar para o lado dos pedreiros, os ajudantes, a gente começou a perceber que hoje você não tem mais pedreiro com 30 anos de idade. Verdade. Né? Então essa formação começou a ficar um pouco mais complicada, né? Então a ideia do canal é justamente você mostrar o dia a dia da obra ali de uma maneira mais prática, mais descomplicada, para que haja interesse também da base em querer se especializar, né? A gente tem 2 grandes problemas hoje na construção. Primeiro que assim, tem pouca informação de qualidade, né, para a base. Tô falando para base, né? Não dá para você confiar. Você abre o YouTube lá, você tem trocentos canais, você não sabe se o que aquele cara tá falando tá certo ou não. Vocês são da hipermedização, vocês sabem disso, né? E o outro grande problema é que, pô, não tá motivando mais a galera a querer se tornar um profissional. Exato. Hoje você não vê mais um jovem com 15, 16 anos de idade de obra, falando, eu quero ser pedreiro. Verdade. Né? Então, eu me preocupei com isso, pensando lá na frente. Por exemplo, se minha filha quiser ser engenheira civil, quem que vai trabalhar para ela? Né? Quem vão ser esses profissionais? Será que ela vai ter uma facilidade como a gente tem hoje de encontrar um pedreiro? Né? Já está ficando mais difícil. Já está ficando difícil. Né? Enfim, foi por aí que o canal veio com a ideia de tentar trazer mais informações para a base mesmo, que é a minha grande preocupação. Show de bola.
E, assim, o mais legal é que a gente acabou até respondendo a nossa próxima questão nisso, né? Porque qual que é o impacto que isso tudo tem gerado na construção civil? A gente sabe que está dando um problema de mão de obra. A gente vai ter deficiência de mão de obra, deficiência de profissionais qualificados, que a gente já tem visto muito, né? Uma coisa que é uma opinião minha também, é colocar a engenharia civil como EAD. Nossa, é verdade. Eu não consigo enxergar a engenharia civil possível, como EAD. Porque você tem lá matérias de cálculo 1, cálculo 2, mecânica dos fluidos, você tem um monte de coisa. Como que você ensina isso pela tela para alguém? Né? Se você está lá no dia a dia com um professor, já foi punk para aprender, imagina na tela. Quantos que fica lá só para cumprir presença? O que eu vejo assim, também está ocorrendo um perfil, né, de uma questão mais imediatista, né? A nossa sociedade está imediatista. Sim. Por N motivos tecnológicos, resultado, crescimento, né? E isso acaba atrapalhando um pouquinho o processo, porque a gente tenta levar, né, mesmo que a gente consiga formatar uma questão de base, a audiência de quem está do outro lado não quer isso. Eles querem assim, não, me fala como é que eu resolvo. Depois eu corro atrás para saber o porquê deu aquela resolução. Então, essas questões imediatistas estão, no meu ver, atrapalhando um pouquinho. Então, acho que falta aquela paciência que antigamente a gente era doutrinado. Entrava, fala, tem que passar por esse crivo para conseguir alcançar as suas metas profissionais e aprendizado e tudo mais. Hoje não tem. Então, eu vejo até na questão da pós, os alunos já entram, já quer saber, se aprender puder, com 2 aulas já está pegando o título, ótimo, né? Então, eu acho que isso é importante a gente destacar. O imediatismo da sociedade como um todo. E da geração também, os alunos se incluem nisso, né? Não tem como. A busca por uma velocidade de resultado muito rápida. E não dá. Um engenheiro civil não tem como você ensinar um engenheiro em 2 anos, em 2 anos e meio. A não ser que, talvez, acho que isso até faz parte aí da pauta, a gente comece a quebrar a perspectiva do que o aluno ou a instituição de ensino almeja. Então, de vez formar um engenheiro civil que vai aprender um pouquinho de predial, um pouquinho de infraestrutura aeroportuária, de portos e de pontes, de repente o cara não quer trabalhar com isso, ele só quer ser um engenheiro predial. Então, daí sim, você consegue compilar o curso por uma modulação predial. Mas daí, quem sabe, eu quero aprender a parte de infraestrutura rodoviária. Daí você faz uma especialização e vai complementando essas cargas, esses créditos para a sua formação profissional. Aí eu acho que eu vejo que é um caminho. Sim. Daí sim pode, talvez, reduzir, né, a carga horária. Agora, como é hoje, o engenheiro civil tem que ser multidisciplinar em relação aos possíveis locais onde ele vai trabalhar, atuar, fica inviável. Já está, acho que hoje em 3.600 horas, em 5 anos, conseguir passar por toda essa base que precisa ser formatado para o engenheiro. E no formato que é hoje, na formação do engenheiro civil, eu vejo que assim, quando você começou a faculdade, você não sabe aonde que você vai chegar. Exatamente. Né? Eu lembro que teve uma aula lá na faculdade que o professor falou assim, eu quero saber o que vocês vão fazer depois que se formar. O que vocês querem? Ninguém sabia responder. Não, aí beleza, ele queria uma resposta de cada um. Aí levantava a mão lá, eu quero ter uma construtora. O outro, quero ter uma construtora. Todo mundo quer ter uma construtora, né? Aí um outro, quero ser projetista. Se você pegar essa resposta que os alunos deram e comparar com o que de fato eles se tornaram, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Então, isso também é uma preocupação que eu tenho. O cara entra na faculdade, não tem alguma maneira de fazer com que você veja a aptidão do cara, o que ele é melhor, o que ele vai ter um desempenho melhor, o que de fato ele vai poder ser. Tudo bem que tem uma questão de oportunidade da vida, né? Tudo isso. Mas, é duro, porque às vezes o cara tá ali fazendo uma disciplina de estradas, né? E o cara, nunca vai trabalhar com estradas, né? Exatamente. E aquela noção de estradas também pra ele não vai servir nunca pra vida, né? Aí fica maçante, né? Você desmotiva até o aprendizado, porque você fala, eu vou ficar um semestre aprendendo isso que não vou levar pra nada. Pelo menos no momento que você está fazendo o curso. Eu falei, às vezes até a oportunidade aparece na vida profissional. Mas você tem que
atender muito a expectativa daquele momento. O aluno, quando entrou, ele almeja o quê, né, daquela profissão e tal. Talvez, acho que sim, acho que políticas até desde o ensino médio, você já ir direcionando, né, com testes vocacionais, algo do tipo, né, mas acho que a preparação para a entrada do aluno na faculdade também tem que mudar. Com certeza. A gente está falando da saída do aluno, mas a entrada do aluno, hoje o aluno entra meio que de paraquedas. Né? Muitas vezes. Porque, não, é a faculdade mais perto, não, porque meu pai é engenheiro, porque é o que eu passei, né? Então vou fazer essa mesmo, e nem sempre é o que o aluno deseja. E muitas vezes é por isso que a gente vê uma desistência no primeiro módulo, primeiro ano, muito grande, porque o cara fala, nossa, não, ou é muito do que ele imaginava, ou até pouco. Fala, cara, não, eu achei que ia seguir para uma outra linha e isso está se tornando uma tortura. Os cursos de engenharia, os primeiros anos são básicos, né? São as disciplinas comuns para qualquer engenharia. Sim. Então, pessoa que já entra e fala assim, vou fazer civil porque eu quero ir para construção. Começa a vir aquelas matérias de cálculo, de física, o pessoal desanima, né? Fala assim, não, vou fazer outra coisa, não é para mim. Eu acho que talvez puxar essas disciplinas também para o início, eu acho que seria melhor, né? Até para o pessoal ter essa, que nem o Hugo falou, saber para onde vai, né? A engenharia civil não é só obra, não é só construtora. Quantas oportunidades, né, você pode ter de atuar? Quantos assuntos já foi tratado? Exatamente. Vocês, como professor da obra, a diversidade que tem dentro da engenharia civil. Que a gente pode se especializar e é algo que a gente até comentou bastante no primeiro episódio, né? Sim. Com relação às especialidades, né? Que o engenheiro civil é como se fosse o clínico geral, né? A gente tem engenheiros civis aí que atuam com estrutura, com patologia, com impermeabilização, com elétrica, com hidráulica, e que a gente tem que saber respeitar essas especialidades, né? Sim. Então, mas realmente a gente vê aí uma desistência grande no início. Eu tenho um ponto de discussão aqui, ó. Fala de polêmica, esse aqui gosta. Tem um ponto de discussão, que é a respeito de reformulação de grade. Eu já vi alguns especialistas defenderem, por exemplo, como você estava falando da engenharia civil, de todo mundo, por exemplo, entrar lá, passar pelas disciplinas bases, né? Não trazendo as específicas para o começo, mas passar pelas bases, e aí o cara chega lá na bandeirada de largada. Daqui para frente vocês escolhem para onde vocês vão. Ou seja, você vai lá para estrutura, você vai tomar um caminho para estrutura, né? Você vai para construção, técnicas construtivas, materiais, etc. Você vai para essa linha. Eu gosto muito dessa ideia, porque, primeiro, que a chance de você colocar no mercado um profissional muito mais capacitado é maior. Por outro lado, se o cara também decidir mudar de ideia no meio do caminho, ele teria que retornar lá para a faculdade para pegar o outro caminho que ele não seguiu, né? O que vocês pensam sobre isso? Eu sou de acordo. Eu também acho que foi mais ou menos o que a gente falou no começo. Eu também. Hoje não tem mais o motivo. A gente evoluiu como uma sociedade com essas especialidades que não tem mais como você preparar o cara que sabe tudo, vai ser master no assunto de todas as informações dentro, seja da engenharia civil, da medicina, qualquer área. Então fica mais difícil e em contrapartida ao imediatismo que nós temos, eu acho que isso dá resposta rápida para o mercado. Até para o perfil das gerações que estão vindo, né? Até pela questão, se você entrar num segmento como esse, vou fazer só construção civil, mas fala, mas eu estou vendo uma oportunidade de repente de aeroportos, está crescendo, faço mais um ano, eu complemento isso. Isso é legal. Eu não preciso estudar desde o início mais 4 anos para chegar. Depois procurar uma especialização e ficar aí 6 anos estudando para... Exatamente. Acho que isso é importante. Acho que isso conseguiria dar respostas imediatas e até levar, né, a questão educacional para a necessidade de momento daquela determinada região, daquele determinado país, daquele determinado momento da economia. Do cenário. Exatamente. Evita a saturação de profissionais na mesma área. Também. E você pode migrar de uma para outra em curtos espaços de tempo. Sim. Né? E não deixa de ser uma oportunidade de trabalho. Então eu vejo com muito bons olhos essa reformulação. Eu também. A gente poderia fazer um esforço aí, né, para começar a ser ouvido, quem sabe. Vamos começar um abaixo-assinado agora. Mas é uma boa, hein? Isso aí, gostei da ideia, gostei da ideia. E a reformulação incluiria até outras disciplinas na grade. Com certeza. Porque a gente sabe também que tem muita disciplina aí faltante.
Impermeabilização é uma delas, né? É uma delas. Eu tive um cliente que é médico, e eu lembro que eu estava com o arquiteto na obra e o arquiteto estava com a perna machucada. Só que o médico, meu cliente, é gastro, né? Aí o arquiteto fez uma pergunta para ele a respeito da perna, aí ele falou assim, eu não entendo dessas alvenarias aí. Mentira, ele falou isso? Falou embasamento. Eu não entendo do embasamento da alvenaria aí. O negócio é outro, né? Mas é mais ou menos isso. Agora o engenheiro civil sai formado, ele quer responder, né? Exato. Quando na verdade não é. Pô, só assistir o canal do Professor das Obras, vocês vão ver que eu não entendo nada de impermeabilização perto de vocês. Né? Pô, mas eu também não tenho vergonha de falar. Talvez de gerenciamento de obra eu entenda mais do que mais vocês. do que a gente, né? Com certeza. E é assim que teria que ser, né? Porque é aquele negócio. Quem sabe tudo não sabe nada. Exatamente. Não é? Então não adianta falar, eu sou engenheiro, eu sei tudo. Não sei. Mas eu acho que até é uma questão que a gente é doutrinado isso na faculdade, né? Você acaba saindo com orgulho, né, cara? Você pega, a engenharia, tratar ela de uma forma geral, ela tá lá. É a medicina, direito, né? E engenharia, tá? Tem aquela pompa ainda por trás. Então, às vezes, principalmente já aconteceu comigo, né? Você sai da faculdade... Sou engenheiro, né, cara? Foi uma pergunta, fala, como eu não sei responder isso, né, cara? Então, acho que cabe também um pouquinho de humildade, falar, não, eu saí bacharelado, né? Eu sei, assim, pra que serve pouco de tudo, tem noção. Função. E daí você começa a buscar, por questões de oportunidade de mercado, pela sorte, tem N fatores que começam a colocar você num caminho, e daí você pode falar, não é isso que eu quero pra vida, e correr pra trás e falar, não, gostei, vou me especializar, e começar a buscar uma formação, seja no dia a dia profissional, ou então através de alguma instituição de ensino para suprir essa demanda de conhecimento. Ricardo, e falando nisso, suprir essa demanda, bem que a gente falou algumas coisas até de conceitos básicos, né? E hoje você é coordenador de um instituto que tem pós-graduação voltados aí para a área de engenharia, né? Diversas áreas, desde patologia, impermeabilização, concreto, barragem, algumas áreas até bem específicas, né? Que nós não temos outras instituições que tenham. Você acha que a pós-graduação pode ser um caminho para suprir essa deficiência ou para direcionar os profissionais? O que você tem visto ao longo dos anos? Não só pode, como deve, né? Acho que do estado atual que nós temos, a pós-graduação ela está entrando com essa finalidade, né? Porque até então você, por exemplo, a gente da impermeabilização aqui, que é o caminho que quase todos aqui tomamos. Você sai da graduação sem informação nenhuma, bem superficial, e vai aprender no dia a dia. Por entrar numa empresa, fabricante, num aplicador, num projetista, e ali no dia a dia você vai se familiarizando, aprendendo tomando porrada ali, né? Aquela aprendizado na marra. Hoje a pós-graduação já consegue fazer isso. Você não precisa aprender tomando porrada. Você pode aprender já o caminho das pedras, muitas vezes até com os profissionais, os professores envolvidos. Você já sabe o caminho aonde trilhar para ter o sucesso ou chegar num objetivo que você almeja da sua carreira de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente, né? Você não perde tempo, você já vai mais focado ao assunto final ali que você determina. E a pós-graduação ela tem essa característica, tem pós-graduação de 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres, então ainda é um período curto que vale, às vezes, o investimento na carreira e a especialização que você é dada, seja lato sensu, que é o especialista, ou seja, escrito sensu, que é o mestrado, consegue absorver isso e você começa a sair uma referência de setor, né, vamos chamar assim. Então, acho que é uma saída, sim, muito viável a pós-graduação. Tanto para quem quer se especializar que já está na área, quanto os novos que ainda estão... Exatamente. Hugo, você concorda? Você começou a sua carreira na parte de gerenciamento de obra mesmo, né? Na parte construtora. Você acredito que tem aprendido bastante, né, no campo, principalmente canteiro de obra, né? Acho que é onde a gente mais aprende. Você acha que também a pós pode ajudar com relação a esses novos profissionais? A parte de experiência acho que conta bastante também do campo, né? Eu acho que tudo é bom, né? O profissional fazer uma pós é bom. Eu ainda questiono quando ele deveria fazer uma pós. Já né? Quando sai. Exato. Esse é um ponto de questionamento, porque eu acho que ele precisa estar um pouquinho maduro para absorver uma pós. Vou dar um exemplo.
Quando eu trabalhava em construtora, todo mundo falava de uma pós que tinha numa instituição aí, que era uma pós sobre como gerenciar empreendimentos. Mas aí ia desde a parte de análise financeira, viabilidade econômica, tudo aquela coisa. E, ali você tinha na pós alguns alunos que já eram construtores, empreendedores, tal, e esses aproveitavam muito mais do que o cara que veio da graduação e não tinha dinheiro nem para comprar o apartamento dele, né? Então, a ótica de, por exemplo, como enxergar um investimento é totalmente diferente desses dois perfis. Então, talvez não era um momento certo do aluno estar ali, né? Aquele que acabou de sair da pós-graduação. Eu gosto muito da pós-graduação, mas eu prefiro os cursos de extensão. Eu gosto mais, porque o aluno ele já entra decidido daquilo que ele quer e daquilo que ele vai aprender. Até nós estávamos conversando sobre isso. Na pós, infelizmente, ele tem que aprender coisas que ele não queria aprender. Exato. Se ele pudesse apertar um botão entre fico nessa aula ou pulo dessa aula, tem muitas aulas que ele pularia. Né? Não que ele não está aprendendo, né? Mas talvez ele não esteja motivado para estar ali. Então, por isso eu prefiro os cursos de extensão. Porque mesmo numa especialização, também tem ramos dentro da especialização que também não é, às vezes, o que dá a melhor aderência ao seu interesse, né? E você acaba sendo obrigado a fazer aquela disciplina, avaliações sobre ela. Então, também acaba, mesmo numa especialização de um determinado assunto que você já gosta, ainda tem alternativas ali de situações que não dá uma familiaridade ou é uma dificuldade do pessoal sua sobre aquela disciplina em si. Então, acho que também a gente tem que verificar que a gente tem que atender todas as demandas necessárias. Seja por motivo de conhecimento mesmo, às vezes você quer um determinado assunto dentro da pós, mas não ela inteira, e outra por questão de tempo e financeiro, né? Fazer um investimento numa pós-graduação, além da questão de tempo, né, de se preparar, financeiro. Tem o recurso financeiro, né? Então, acho que o curso de extensão você consegue dar essa demanda, talvez não tão a fundo como você estudaria numa pós, mas daria a resposta, o caminho das pedras, e volta àquela questão do imediatismo. Exato. É isso que eu preciso no momento. Então, eu gostei, vou me especializar nisso. Ou não, né? Não era nada do que eu... Não era... Então, não, é isso mesmo, cara. Mas mesmo o curso de extensão ainda está faltando coisa. Daí sim compensa partir para um outro curso de extensão, ou daí seguir para uma pós-graduação e você já consegue ter essa identificação com a disciplina e consegue discorrer melhor a aula com o professor, absorver melhor o conhecimento, porque você já tem uma evolução sobre aquele assunto. Então, acho que uma coisa vai complementando a outra. Acho que não é só a pós é melhor, só o curso de extensão é melhor, ou só ficar na graduação e aprender com a vida. Buscar conhecimento é o caminho. Não importa como, né? Como. Né? Existem várias ferramentas, ainda bem que a gente está desenvolvendo bastante ferramentas. Né? O podcast é um caso disso. Sim, conteúdo digital, né? Quantas pessoas, a relevância das informações que a gente passa numa hora e meia de bate-papo aqui. Para muitos profissionais, tenho certeza que essa informação que a gente está trazendo, não importa o assunto do cerne ali do que está sendo discutido, já traz assim, uma mudança na cabeça e fala, meu Deus, cara, é o que eu precisava ouvir, o que eles me falaram. E daí motiva, né, a buscar outros caminhos do conhecimento. Mas eu acho que a ideia que tem aqui o podcast de conversar, de expor, né, de uma forma não tão formal como uma aula, né? Acho que é um bate-papo e acho que é aí que você aprende, porque também existe isso, né? Aquela relação professor com aluno, sempre aquele respeito e nem sempre, às vezes no bate-papo ali, você aprende muito consegue muito mais. Exatamente. Você aprende muito mais. Então, acho que até a própria linguagem, né? A própria fica mais forma né? de passar a informação assimila melhor. E ainda eu acho que a gente está falando de pós-graduação que ainda é um pouco mais organizado, no sentido de grade, né? Vamos fazer uma pós-graduação sobre impermeabilização, ali o coordenador ajusta bastante as disciplinas que vai ter e tal. Agora, se você pega um curso de mestrado, por exemplo, como eu faço, fica ainda pior. Porque, bem específico. Né? Porque, por exemplo, eu tô lá fazendo mestrado na Unicamp, não tem problema citar. Eu tenho que cumprir lá 15 créditos. Cada disciplina são 3 créditos. Sabe o que a universidade faz? Ela abre 2 disciplinas por semestre, por exemplo, que não tem nada a ver com a área do seu interesse, mas você precisa cumprir aqueles créditos. Você vai lá e faz. Aí você vai lá e faz.
né? Então eu, por exemplo, na minha área que eu estou estudando, que é a acústica, eu fiz disciplina de compósitos cimentícios. Eu fiz disciplina de qualidade de construção. Quando eu deveria, na verdade, estar fazendo tudo em cima de acústica. Né? Então perceba, são conhecimentos que eu adquiri? Sim, que talvez eu não tenha interesse e nunca vou usar. Sim. Né? Então eu acho que vai ficando cada vez pior. E até tem uma discussão muito grande entre os professores de mestrado, que é justamente no momento que você vai ali elaborar a sua dissertação, determinar o tema da sua dissertação, é se aquilo ali vai ter alguma relevância para o setor. Né? Para o setor. Porque tem gente que está estudando alguma coisa, puta trabalho legal, mas tá bom, vai ficar debaixo da gaveta lá, ninguém vai usar isso aí. Né? Então, até a minha professora falou assim, Hugo, é super legal o seu tema que você escolheu, porque é um tema prático. Você consegue pegar esse tema, distribuir entre a galera que constrói aí, e o pessoal fala, opa, que informação bacana, veio em boa hora. Mas tem muitos estudos que não acontece nada. Exatamente. Eu acho que o objetivo, principalmente do mestrado, tem que ser esse, né? Você tem que trazer algo para contribuir, né? Sim. Porque realmente a gente precisa de informação, né? Inovação, porque a gente estava falando, até gravou um podcast recente sobre construção. Mas falando até a questão do momento certo, né? Da pós-graduação, de um curso de extensão. Hoje eu vivo isso como professora da pós e eu sou aluna de pós. Então, eu consigo enxergar exatamente os dois momentos, né? O que vocês disseram. Como professora, eu vejo que a gente tem alunos, né, dentro do IDD, tem perfil de alunos que já são da área, da prática, né, a impermeabilização tem muito isso, a prática, a vivência, e a pessoa quer ir lá se especializar, entender mais tecnicamente, ter um fundamento técnico, então já tem um certo nível de conhecimento. E tem alunos realmente que são recém-formados, alguns alunos que têm dificuldade de ler um projeto, de saber o que é a impermeabilização. Aí eu, como professora, como eu devo abordar, né? Porque isso, exatamente. Né? Porque você não pode nem desmotivar um nem o outro, né? Eu não posso fazer uma aula ultra mega power considerando que todo mundo sabe o básico de impermeabilização, porque não é verdade, né? E a gente vai desmotivar as pessoas que estão ali para aprender. E o contrário também. Se eu for muito no básico, quem já sabe um pouco mais vai falar, essa pós... vai. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, né? Hoje a gente, como professor, precisa ter esse equilíbrio. E como aluna, eu tenho tô fazendo a pós na parte de BIM, gestão em BIM, e eu ouço muito isso, assim, para mim é tudo novidade. Como eu sou da área de impermeabilização, mesmo sendo projetos, mas o BIM é novidade. Então, tudo eu aprendo. Para mim, as aulas são ótimas. Mas eu tenho colegas que já são coordenadores, já trabalham ali há muito tempo com o processo, com a metodologia. Falam, nossa, esse cara não está ensinando nada de novidade, que não sei o que, e começa as reclamações. Então, realmente, isso é um ponto, assim, a gente saber o momento certo, né? O momento certo para fazer a pós. Acho que os cursos de extensão realmente é uma boa opção, pelo menos para dar o pontapé inicial, né? Você saber ali... Não, é isso mesmo que eu quero, ou não gostei, né, vou para outro lado. É um experimento, né? É uma familiaridade com aquela informação de investimento relativamente baixo em relação a uma pós ou a própria graduação, e você tem aquela experiência, né? É um momento de experiência para ver. Falar, cara, é isso realmente que me interessa ou não, né? Eu estava com uma expectativa e talvez não é essa a expectativa que eu vou alcançar com as informações ou conhecimento. Então, acho que é bem válido essa complementação entre os setores. É muito difícil a gente achar quem prefira fazer um curso de 2 anos em vez de fazer um curso voltado na sua dor, na sua necessidade. É que o ponto que pega ainda é a questão do título. Verdade. Ia falar exatamente isso. Tem cargas mínimas que tem que ser atingidas, né? Então... a gente tem, que nem hoje eu já tenho alunos que entram e deixam bem claro, falam, não, cara, eu preciso do título para crescer na empresa, ter uma promoção, algo do tipo. Então, pouco importa o conteúdo. Meio, pouco importa o meio, ele está lá com um objetivo, mas pelo menos tem um objetivo, é pegar o certificado. Outros que, assim, entram, que já são donos de empresa, já são pessoas com mais idade, já estão bem resolvidas profissionalmente, que é o contrário, porque o cara tá menos importando com o título. Ter o papel, o quadro ali na parede. Ele quer o conhecimento, ele quer explorar o professor, ele quer, sabe, aquela angústia de pegar a informação, porque as dores que ele já sofreu no dia a dia profissional. Então isso acaba
tendo, né, visões distintas e a mesma turma, né, cara? Você não pode restringir isso. Exatamente. Focar porque todo mundo tem a qualificação para entrar na pós-graduação, mas as expectativas são outras. Diferentes. Então, mas hoje a gente enxerga ainda muito pessoal buscando o conhecimento, mas o título vai fazer uma relevância no dia a dia profissional dela, né? É que eu não sei vocês, mas eu já vi e já vivenciei questões de tipo assim, tá, você sabe de impermeabilização, mas você é formada? Você é especialista? Então, você ainda tem, além de ter todos esses entraves que a gente citou, ainda existe um certo preconceito dentro da própria classe, né? Tipo assim, você tem 13 anos, mas você não se especializou? Você não é especialista? Então, isso também te faz... Então, a expectativa daqueles que entram e falam assim, só quero o meu título, talvez seja uma situação dessa que possa ter ocorrido, né? Então, a gente tem várias facetas aí dentro desse mundo profissional. Isso é complexo. Eu tenho um caos aqui para contar. Conta pra nós, caos. Olha o que aconteceu uma vez. A minha esposa, ela sempre trabalhou com assistência técnica. Ela já está 11, 12 anos nessa área de assistência técnica e qualidade. Então, ela domina muito isso, porque ela trabalha em uma consultora grande e tal. E teve uma época que ela estava descontente. E ela pensou em sair da empresa, né? Aí ela fez como a boa profissional, procurou vagas, entrevistas antes de pedir qualquer descontentamento ou pedir demissão e tal. E ela, preencheu uma vaga lá e foi lá, chamou para fazer a entrevista. E disseram que na entrevista, assim, tinha 10 candidatos sentados. E a entrevistadora foi perguntando um a um para explicar ali o resumo, de maneira resumida e tal. E foi, era uma vaga para analista, né? Nem de engenheira era. E quando chegou nela, ela falou, eu fiz engenharia civil e só trabalhei. Não fiz pós. A mulher falou assim, nossa, você não fez pós? Porque, os outros 8 tinham feito. E aí ela falou para mim, Hugo, aí que eu questiono. Por exemplo, assim, eles estavam contratando um analista, estavam pedindo pós, na mesa se falasse que tivesse alguém ali com mais de 28 anos era muito, ou seja, talvez os meus concorrentes tivessem muito menos habilidade profissional do que eu, né? Só que a pós para a entrevistadora era algo super importante, né? Eu poderia agregar, tenho certeza, muito mais, porque se fosse para comparar a experiência profissional, ela tinha mais do que os outros, mas ela não tinha pós. E até, ficou um negócio até ridicularizado, né? Precisa ter pós para ser analista? Né? Então, eu lembro dessa história e, assim, essa é a realidade. Infelizmente, acontece isso mesmo. Mas você vê, até os processos seletivos, né? A forma que o mercado enxerga o profissional é difícil. Eu até já comentei isso para várias pessoas, assim. Se a gente pegar a geração dos nossos pais, quem tinha uma graduação já era assim, nossa. Porque a média da população era você já ter um ensino médio concluído. Era ótimo. Já estava ótimo. Já estava ótimo, já cumpriu a missão. Então, quem tinha a graduação era o doutrinador ali da informação. Na nossa geração, a graduação já era um negócio meio que rotineiro. Se você não tinha graduação, o cara falou, cara vagal do caramba, parou no colegiado, parou no colegiado, quer saber? E muitas vezes a gente acabava, quantos amigos meus assim fizeram a faculdade e falaram, cara, começou uma, terminou em outra, né? Porque tinha que ter, a sociedade tinha que impor que você tinha que ter uma graduação. Não importa qual, Não importa qual. Daí você saia no mercado, ia trabalhar de tudo que é área. E daí, essas pessoas diferenciadas começaram a ir para a pós-graduação, né? Hoje, aí já estou vendo que, assim, o ensino médio dos nossos pais, a nossa graduação, hoje, na realidade, já é a pós-graduação. Sim. É a popularização do processo. E com isso, cai, acho que aquela pergunta que a Marissa colocou. Você tem o pessoal com alta expectativa, que está lá para absorver, e outros que estão lá e falam, eu preciso fazer. Eu preciso fazer porque se eu participar de um processo seletivo, lá vão me pedir. Eu tenho que ter um título. Não vou conseguir ser analista. Não vou conseguir ser analista. E daí, qual é o próximo degrau que vai ter? Vai ter que fazer mestrado? Um negócio altamente acadêmico para você entender o movimento da asa da borboleta. Cara, começa a ficar inviável. Então, eu acho que já chegou no teto. Então, acho que agora é voltar atrás e começar a trabalhar na base novamente, com curso de extensão. Dividir melhor a graduação para que você já consiga pegar as habilidades certas no que você almeja, trabalhar desde o técnico, né?
graduação, porque hoje, como a gente iniciou o bate-papo aqui na conversa, eu não sei daqui a um tempo se vai ter mão de obra, né? Então, se a gente não preparar uma mão de obra hoje, com valorização do técnico, do tecnólogo, cara, talvez a gente vai ter realmente ser obrigado a passar por um robô. Né? Isso que eu ia falar. Trazer de fora, né? Ou trazer de fora, entendeu, cara? Vamos ter que criar inteligência artificial para a construção civil. Porque eu acredito que não vai fugir muito desse caminho, mas até onde é o limite, né? Sim. Isso é complicado. Ô, Hugo, e você que atua com a parte do mestrado, que tá fazendo nessa linha, por que te chamou a atenção a acústica? Uma curiosidade minha. Eu já sei a resposta. Você quer que eu seja sincero ou você quer que eu seja político? Sincero, claro, né? Sincero. Na verdade, assim, mestrado, para muita gente que está de fora, eu vou falar da Unicamp, que é onde eu estudo, mas poderia talvez até se estender isso para outras instituições. Na Unicamp, até por não ser pago, né? Ser meio complicadinho de entrar lá e tal. Como é que funciona um processo lá dentro? Lá dentro é assim, o mestrado você precisa ter um professor que seja o seu orientador, obrigatoriamente, porque depois que você cumpre os créditos, você tem que fazer a sua dissertação, defendê-la e acabou, né? E o que acontece? Lá na Unicamp, eu cumpri os meus créditos querendo fazer alguma coisa de gestão de obras, que é onde eu gosto de atuar. Uhum. Não tinha orientadores disponíveis para falar disso e nem no corpo docente alguém que tivesse interesse nessa área de atuação. Nossa. Então, o que acontece? Você dá uma olhada, você fala assim, eu preciso do título, né? Eu não posso ficar aqui esperando... Eu já cumpri meus créditos, eu já cumpri meus créditos. Se eu ficar aqui parado, eu vou desanimar, vou sair fora disso aqui. Caduca, né? O período e você perde. Exato. Sim. Aí você faz o quê? Você pega um professor ali que você já tem um relacionamento, pergunta se ele tem uma vaga, se ele gostar de você, ele te insere. Só que você tem que ir na linha de pesquisa dele, né? Dele. É uma escolha obrigatória. E assim, para o professor, isso é cômodo. Você imagina se você fosse professora de mestrado, a sua área de interesse é impermeabilização com membranas. Pô, beleza. Aí chega um cara para você e fala assim, professor, eu quero estudar manta asfáltica. Pô, não é comigo. Não tem interesse, mas você é a única que tem vaga. Se eu tenho vaga, é para estudar membrana. Entendeu? E aí você, vamos fazer então um estudo aqui para não ficar só eu, uma comparação entre, pode ser, entendeu? E é mais ou menos assim. Aí o que aconteceu comigo? Eu cheguei, eu preciso, né, a acústica. O que você tem interesse na acústica? Então eu tenho interesse para estudar acústica de construção, né? Porque você podia estudar de acústica de rodovias, de etc, né? E aí foi onde eu entrei em acústica de construção. Entendi. Agora entendi. Fez sentido. Acústica é legal. A Gisele gosta de acústica. Eu gosto. A Gisele gosta bastante. Eu acabei gostando também. Não gostando para trabalhar e seguir nesse caminho, né? Mas é legal, é interessante. É um nicho pouco explorado ainda, eu acho. Extremamente pouco explorado. Extremamente pouco explorado, ó. Isso é lá embaixo mesmo. Bom, a gente sempre fala muito do IDD, né, que é uma das... Eu vejo, assim, uma crescente muito grande do IDD nos últimos anos. Quando eu conheci o IDD, eu conheci ele através de um engenheiro que precisava de uma ajuda minha, né, então... Ele era aluno, professor? Ele foi aluno do IDD, né, ele falou assim, olha, se eu tenho que indicar alguma coisa para você fazer um curso, uma pós, vai no IDD. Eu nunca tinha ouvido falar, né, e aí eu acabei indo. E aí, desse período que eu estudei até hoje, o IDD ele ficou grande, né? E você escuta muito, até depois do nosso podcast, muita gente me chama no direct, às vezes, e fala assim, o que você me diz do IDD? Eu vi que você fez e tal. Então, tem vários alunos que estão entrando lá esse ano, inclusive, que veio de indicação. IDD tem que patrocinar engenheiras lotadas. Já entendeu o recado, né, Ricardo? Onde que eu assino aqui? Você é aluno também.
Não é por nada não, mas eu também vou ser, eu já recebi um e-mailzinho. Então, a gente vê que é uma instituição de ensino que ela está preocupada com o ensino na área da engenharia, então ela promove curso de extensões. Com a qualidade, ensino de qualidade, né? Sim, tem curso de extensão, tem pós-graduação, tem graduação também, tem aqueles eventos igual o seminário que a gente teve, então é uma instituição que promove o conhecimento e compartilhar informações, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí desse trabalho. O Hugo deu até uma palhinha já pra gente aí do mestrado, mas eu também quero ouvir de vocês dois aí, tanto a visão de pós-graduação, a visão de mestrado, que vocês falassem um pouco desse trabalho dessas instituições que abrangem e tentam de alguma forma aí intensificar o ensino da população da engenharia, pelo menos. Eu também, com o IDD, o contato que eu tive com eles inicial foi através do Iberacon, né, o Instituto Brasileiro do Concreto. Eu recebi um e-mail, um marketing do IDD, e a primeira impressão que eu tive foi, cara, IDD, o que é isso, né, mano? Sendo bem sincero, eu já falei isso pro professor Daia, professor De Luca, pra mim era tipo um telecurso segundo grau, assim, sabe, uma coisa cursinha, assim. Instituto Diagnóstico. Exatamente. De exames. Algo assim bem... caiu no meu e-mail ali. Aí eu comecei a olhar, porque era uma área de interesse de tecnologia do concreto, que é onde eu atuava no momento, e comecei a olhar o corpo docente que estava lá. Daí eu falei, opa, pera lá. E você já atuava na área de concreto, né? Na área de concreto. Então, assim, o corpo docente era a nata da engenharia nesse segmento. Falei, esses professores não vão colocar o nome deles à toa. Sim. Talvez a ignorância seja minha, de não saber o que é o IDD, né? E foi por aí. Daí eu entrei em contato com eles, comecei a fazer o curso até em Curitiba, na época não tinha em São Paulo o curso de tecnologia do concreto, só tinha o de patologia, e por coincidência, um dos que é o professor Dayer, eu já conhecia profissionalmente, mas nunca tinha ligado que o Dayer era esse D do IDD. Aí quando eu cheguei lá para conhecer, o que você está fazendo aqui? Não, a gente está com esse sonho de implementando, né? E realmente saiu de um sonho, de 2 engenheiros, professores, o professor De Luca já é a 3ª geração de professor, ele é a 3ª geração de professor da família, que eles buscaram esse nicho. Ele falou, porque justamente eles perceberam que quando você sai da graduação, você aprende na porrada, você só aprende na porrada. Se quer trabalhar na rodovia, se tiver sorte de entrar numa concessionária, num projetista de obras viárias, é ali que você vai entrar e se formar profissionalmente com as experiências do dia a dia. Assim como a impermeabilização, concreto, a patologia, estruturas protendidas e tudo mais. E eles pegaram esse nicho. Ele falou, por que não a gente começar a trazer os profissionais de referência no mercado brasileiro e até internacionais? A gente tem professores que são fora do Brasil, que ministram aula, e começar a levar esse conhecimento para uma pós-graduação. E assim começou o Instituto. E acho que isso só vem numa crescente, porque eu falei, o nível de especialização que você tem dentro da engenharia civil é diverso. É diverso. Então, cada período, cada ano, a gente tenta trazer essas realidades, né, de oportunidades dentro da engenharia civil de uma forma mais efetiva para todos os nossos alunos. O mestrado ele acaba sendo bem específico, né? Como a gente já comentou aqui, acho que dentro até dessa linha que o Hugo comentou, você escolhe uma área e desenvolve uma pesquisa dentro daquela área específica, né, Hugo? O mestrado ele é um bom formador de pesquisador. Verdade. Ele te ensina a você pesquisar as coisas. A forma de pensar do mundo, né? Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Unicamp, eu não fazia ideia de como construir uma dissertação de mestrado, né? E eu lembro que eu pensava assim, né? Você faz esse trabalhinho lá na graduação... Vou fazer igual aqui, né? Você tira coisas da sua cabeça e quando você chega lá no mestrado, qualquer coisa que você coloca lá, eu falo assim... Você tem que provar, né? Quem que falou isso aí? Da onde você tirou essa informação? E esses dados são da onde? Né? Por que esse dado é de 2013? Não tem nenhum dado atualizado aqui? Você fez uma referência analítica sobre ele? Só a revisão bibliográfica aqui, como é que tá? Né? Quem são os autores que você pesquisou? Então, assim, ela te ensina de fato a você ser um pesquisador, que é muito bom. Sim. Que é muito bom. Até eu estava falando da questão da linha de pesquisa que você vai do que o professor, mas o professor, ele é o perito, ele é o cara que domina aquele assunto, né? Aquele assunto. Então, ele sabe o que tem necessidade de ser pesquisado, né? Também. Verdade. Então, pela ótica do professor, tá tudo certo o modelo que é.
né? Pô, se você quer aprender construção civil, procure então, se quer fazer mestrado, pô, Hugo, eu quero fazer mestrado na área de gestão de construção de canteiro de obras. Cara, dá uma olhada no corpo docente da Unicamp, veja se tem um cara que é especialista nisso e se a linha de pesquisa dele é essa. Se não, vá para outra. Vá para outra. Então, o mestrado, hoje eu entendi que é assim que funciona. Né? Pô, eu quero de impermeabilização, mas não tem ninguém de impermeabilização lá. Vai para outra instituição, Vá para outra instituição. São polos de ensino, né? Exato. São polos de ensino distribuídos no Brasil, e dependendo da sua linha de pesquisa, você tem que mudar de estado, mudar de cidade e correr atrás. Verdade. Exatamente. Só que eu tive essa visão depois que eu estava lá dentro. Aí eu já tinha feito uns créditos, não quis sair, né? Aí foi para acústica mesmo. Aí tá bom. De microfone nós sabe comprar, pelo menos. É isso aí. É tudo a ver. Aí, acústica, podcast, microfone, tá tudo a ver. Por isso veio o professor da mentira, não vou ter nada a ver. Deixa essa orientadora ouvir a gente, vai matar a gente. Ô, Ricardo, e na linha do perfil dos professores do IDD, que aí a gente vê que como é uma pós, acaba uma especialização, né? Qual que é o perfil? São professores também pesquisadores? São professores mais práticos? Eu acho que é importante a gente ter uma mescla de tudo. A grande maioria, né, até para ter uma pós-graduação lato sensu, você requer que tenha também doutores, mestres e especialistas. Então, a grande base na pós-graduação lato sensu, que é a de especialização, são especialistas. Então, a gente tem professores especialistas na área, trazendo informação sobre aquela disciplina específica e discorre ali a quantidade de horas específica de cada módulo com essa informação. Temos também professores na linha de mestrado e de doutorado, também que eleva, né, o nível, porque esse processo que o Hugo comentou, de mudar a forma de pensar, isso fica enraizado em você. Você vai comprar pão na padaria, você começa a fazer um monte de questionamento pro padeiro, para saber se aquele pão tem procedência ou não, né? É verdade. Qual é a velocidade que sai do forno, em que temperatura, se a temperatura qual que é o processo dele, se o processo dele tá bom, você faz isso naturalmente. E essa experiência para alunos que estão buscando especialização é muito importante também, porque aí te acaba dando, né, subsídios, e muitos alunos nossos que fazem a especialização vão para o mestrado, e quando vão para o mestrado falam, nossa, já estou preparado, né? O choque não é tão grande. Então, e é legal. E também, assim, a gente tem que ver que, pelo menos lá dentro do IDD, até antes da pandemia, quando era presencial, a gente levava os TCCs de avaliação quase a nível no mestrado. Sou prova viva. A gente esfolava. Eu tinha prazer nos olhos quando eu via assim, o pessoal chorando. O Ricardo continua assim, pergunta para os alunos dele. Até o pessoal que trabalha. A Noé é aluna sua lá, né? Falou assim, o que acontece com o Ricardo no dia de avaliação? Cara, não é o Ricardo. Então, parece aquele desenho do Pateta, sabe? Que é tranquilo, mas quando entra no carro vira terror. É só assim na avaliação. Fala, o que baixa no Ricardo no dia de avaliação? Eu falei, tá vendo? É um senso crítico, olhos de águia, enxerga uma vírgula errada ali. No mestrado teve uma apresentação, uma defesa que eu tava vendo, que eles ficaram meia hora no tema do cara. Só no tema. Pô, mas peraí. Então o tema não deveria, o português não é esse. Nossa. Né? Sabe? Tá errado isso aqui. Né? Teve uma discussão que aconteceu lá, que os professores falaram, foi a respeito da divisão que você faz na dissertação ali, e uma delas você coloca materiais e métodos, ou você coloca, sei lá, metodologia, né? Aí, pô, não é metodologia é estudo do método. Então não deveria ser esse nome, deveria ser materiais e métodos, não metodologia. Aí o outro levanta, não, peraí, velho, é metodologia, não. Debate entre eles e você como aluno lá, né? Aí você fica, e por conta da palavra metodologia. Do título da sua dissertação. Metodologia, pô, todo mundo põe isso, meu amigo, vamos tocar em frente. Não, mas calma aí, não pode passar despercebido é uma discussão importante. Uma semântica ali, né? É isso, o mestrado é assim, nesse nível. Mas é um senso crítico, né? Realmente você está com um público, né? Uma elite tão grande sobre aquele assunto que você tem que chegar nesse mesmo nível, né? Deles para passar no crivo de uma aprovação. Mas eu vejo por esse caminho, Má. Legal. Bom, gente, a gente está falando bastante de deficiência aí, né? Que a gente tem bastante deficiência na base.
Aliás, eu acho que vem da base, não é só da graduação, né? Que nem a gente já vê lá embaixo, já tem... Já tá no maternal ali, né? Assim, eles até estão tendo umas mudanças. Ricardo. Começa no pai e na mãe, viu? Também. Não começa não, para. Eu acho que a minha tá bem encaminhando, brincadeira. Mas agora eles estão tendo uma reformulação, principalmente no ensino médio, né? Eu tô acompanhando isso da minha filha, que eles fizeram aí... Nossa, assim, eu tô ficando meio doida, mas tá sendo uma reformulação e no início... Mas pra melhor, pelo menos? Eles estão pelo menos encaminhando para a área técnica, né? Eles estão fazendo uma mescla aí do ensino fundamental e dando algumas disciplinas chaves para uma profissão, por exemplo. Né? A minha filha, por exemplo, ela está fazendo desenvolvimento de sistemas. Uau! Né? Legal. Então, ela... Com quantos anos? 15? Ela está com 16. Eu também, né? 16 entrou em comércio exterior aqui. Olha! Então, eles estão mesclando, né? Eles falam que é o... Contrata a filha da Gisele? Vai contratar ela? Manda o currículo aí, ó. Vitória. Vitória, manda o currículo. Então, ela tem esses negócios de itinerário, né? Que eles estão falando. Então, eles têm lá... pelo menos ela fica 3 dias no ensino médio comum, lá na escola dela. E 2 dias ela vai para a escola especializada lá, que é o Senai. Ela faz Senai 2 dias na semana. Né? Então, eu tô vendo que já o governo, ele tá se mexendo aí, né? Tá se mexendo de alguma forma para tentar ir, já começar na base, dando uma melhoria, né? Mas, assim, quando a gente fala de engenharia, que é o nosso foco, então, a gente acaba sempre voltando para a engenharia. A gente vê que a graduação, ela é deficiente, né? Infelizmente, por conta de diminuição de carga horária, de N fatores que a gente já citou. E aí tem aquele ponto, eu acho que a gente até acabou já respondendo um pouco disso, que tem quando que o aluno está preparado para entrar na pós, né? Se ele entrar, acabei a graduação, vou entrar na pós, eu vou conseguir acompanhar, né? Se tem muita desistência, né? Quando o aluno entra. O que vocês dizem disso? Eu acho que a gente respondeu parcial já. Respondeu, né? Uma parte, mas sim, ocorre. Ocorre desistências e geralmente o primeiro módulo ali, os primeiros meses é o crivo principal. Quem sobreviveu ao primeiro módulo raramente desiste no meio do caminho. Mas a maioria das desistências é por expectativa, né? Não era isso que eu imaginava. Lógico, a gente tem outros motivos, profissionais, pessoais, né? Quantos alunos a gente já perdeu no curso porque nasceu nenê, vai casar no meio do curso, daí a prioridade começa a mudar, né? A prioridade não é conhecimento, sim, família e N fatores. Mas ainda se torna a maior carga de desistência a expectativa. Não era bem isso que eu queria. Ou então está muito acima do que eu venho como base. Então, ou seja, isso que a Marissa comentou, para ela tudo é novo, mas nem sempre todo mundo está disposto a pagar esse preço, de aprender, passar esse crivo do novo. Então, assim, o cara viu que não está entendendo nada. Não tá entendendo cara nada. Falou, esse curso não é para mim. Parei. Deixa eu voltar atrás. E talvez tem que fazer uma extensão, algo de se preparar melhor para daí chegar no momento. E vias de fato, a gente percebe isso com recém-formados. Né? Normalmente, né? Normalmente é com recém-formados. Essa pós que eu comecei, a gente até em função do processo, né, que a gente passou na Imper Solutions para a implantação da metodologia, meio que me obrigou a estudar um pouco do assunto antes. Então, acho que por isso, assim, então, ótimo, para mim tá incrementando. Mas tem gente que tá num nível muito acima, né? Aí chega lá e fala, cara, o professor tá ensinando coisa que eu aplico todo dia no meu dia a dia e essa questão do alinhamento da expectativa que é mais complicado. Do mesmo jeito que a gente já teve alunos que você fala assim, cara, você tinha que estar dando aula, o que você está fazendo aqui, né, meu? Porque o nível de conhecimento é tão grande num determinado assunto que capacita ele a ser professor, né? Então, e é legal isso, quando a diferença grande de uma pós-graduação para uma graduação é justamente isso, é mais aberto, né? A aula não é um monólogo do professor e os alunos estão lá sendo doutrinados. Não, é troca de experiência. Então, existe sim debates, conflitos, né? De diferença ideias, de opiniões. De e acho que é isso que enriquece a pós-graduação. Não é o conteúdo. Não, vou passar ali, eu estou um livrinho, uma apostila, você segue isso. Não, é a discussão, troca de experiência. Eu já fiz isso e não funcionou. Professora, sinto muito que você falou isso daí, cara, mas a minha experiência não é a mesma, cara. Eu aprendi dessa outra forma. Então, isso é que enriquece. É o debate, né? É um conflito
positivo de trocas de ideias, trocas de experiências realmente. Então, acho que isso é o que valoriza. E quando o aluno vem recém-saído da faculdade, ele não tem essa base, ele não tem essa experiência, eu não passei por isso. Como eu vou discutir uma coisa que eu não passei por isso, né? Então, às vezes ele não consegue nem entender o que está sendo passado, quanto mais questionar, né? Eu só fico ouvindo as informações, mas eu não consigo formar uma opinião a respeito disso. É o que aconteceu comigo no compósito cimentício. Né? Foi bem isso, né? Eu não tô entendendo nada, só tenho que cumprir meu crédito aqui. Acho que ele tá traumatizado. Tênis, né? Você fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Parece que tá assistindo tênis, não. Eu falei, não é possível que eu tô numa disciplina de engenharia civil aqui. Acho que me enganaram, não, isso aqui não é. Tá errado isso aqui. Se você estivesse aprendendo a cirurgia cardíaca, você entendia melhor, muito né? melhor. Pelo menos tinha ponte, né, cara? Claro, muito melhor, exato. Acho que ele ficou traumatizado com o compósito. Compósito. Não, muito traumatizado. Tanto é que, assim, na primeira aula, quando eu saí de lá, eu falei assim, o professor fez de sacanagem, cara. Só pros caras desistirem. Isso daí é trote, né? Na próxima eu vou vir aqui, vai ser muito mais leve. Foi cara. pior. Continua sendo. Continua igual. Mas você conseguiu terminar ela? Terminei. Ainda bem que foi uma disciplina que basicamente se resumia em você fazer uma boa apresentação de um tema lá que o professor determinava. Eu escolhi lá reação ao álcool agregado, apresentei, deu tudo certo. E olha que reação ao álcool agregado não é tão... tão... uma pauta. Uma pauta. Pelo menos da minha apresentação eu lembro, agora não pergunte dos outros. A reação ao álcool agregado não é algo tão fácil assim. Mas estudou direitinho. Hein, não, e foi engraçado esse dia, porque eu apresentei no meio do sanduíche. Antes de mim, apresentou um cara que ele vinha do Paraná, que ele trabalhava, sei lá, mais de 10 anos como engenheiro civil do lado de químicos dentro da Votorantim. E depois de mim, apresentou um cara que estava fazendo doutorado, era tudo na mesma sala, né? Que ele já era professor de materiais, de universidade e tal, e ele estava desenvolvendo a tese de doutorado dele em cima de estudos de controle tecnológico, tá um negócio bem avançado também. Eu falei, cara, coloca eu justo no meio dos dois ainda, que situação, né? Mas é aquele período pra turma ir no banheiro. É isso que ele tá falando, é de ir no banheiro. Não, mas você acha que eu não fiz uma gracinha, né? Você acha que eu não fiz uma gracinha. Eu falei, depois dessa aula que vocês tiveram com o cara, vamos relaxar agora, que eu vou ensinar um negócio mais básico. Pode relaxar todo mundo, deve ficar mais light o negócio. Solta o corpão aí, gente. Pode beber uma água, vão ali tomar um café. Estica o corpinho. Esticar vai ser levezinho agora. Eu sou o professor, aquele cara que deixa todo mundo passar. Muito legal. Gente, brincadeiras à parte, né? Acho que todo mundo que está aqui tem esse objetivo em comum, que é estar sempre ensinando, compartilhando informação, preocupado com o desenvolvimento profissional do nosso mercado. E, ao mesmo tempo, a gente está no dia a dia, né? A gente na parte de projeto, um pouco de obra dentro da impermeabilização, o Hugo aí com residências, né? E toda a parte de obra, dificuldade de mão de obra, Ricardo no ensino, a Gi também. Indústria, né? Tanto a parte de indústria e convivendo aí na parte de pesquisa. E, assim, é fato que a gente vê, né, no nosso dia a dia, o impacto que isso gera, né? A formação que a gente vê dos profissionais, tanto da graduação, a pós-graduação, e como diz um amigo meu, né, que os engenheiros de EAD nem chegaram no campo ainda, a gente já está nessa situação. Eles vão mandar um drone, eles não precisam estar no campo. Estão evoluindo tanto, não precisa estar lá presencial. Vai né? trabalhar home office, eu vou mandar só o drone ali para fiscalizar, gente, calma aí. E por mais que a gente faça, né, cada um na sua parte dentro aí, seja de instituição de ensino, gerando conteúdo digital, igual a gente faz isso aqui, se preocupando com a formação das pessoas, o que vocês, né, como dois profissionais da área de educação, de ensino, de estudo, cada um ali dentro da sua área, deixariam de recado, né, como a gente pode mudar isso, tanto para os profissionais que estão chegando, né, que estão na graduação, que estão saindo, e os que querem se especializar, né, porque a gente vê assim, se depender do sistema, o sistema não está lá tão bom, a gente acabou de conversar sobre isso. O que vocês deixariam aí, Ricardo, se quiser começar, de recado para esse pessoal? Acho que é paciência, né? Não tem outra saída. É isso aí, galera. Beijo, acabou. Resume uma palavra, é paciência. Se realmente tem o sonho ou a busca por aquela formação, aquele assunto, tem que ter a paciência, cara, para administrar os conflitos que terão internos dentro de nós mesmos. Sim.
sobre a motivação. Então, realmente, como diz lá, depois das melhores praias estão as estradas mais ruins para chegar nas melhores praias. Então, para alcançar aquilo lá, tem hora que você tem que se sacrificar. Entender o que está lá, não está de corpo presente, né, cara? Então, se esforce, você está pagando, cara. Sim. É um investimento seu. Vá com a mente aberta, né, cara? Isso ajuda bastante a minimizar esses efeitos. Quando o assunto é de interesse, isso sai naturalmente. Automaticamente. Agora, quando assuntos não... E faz parte do processo, você passar por assuntos que não é te dão tanta aderência. Então, nessa situação, é tentar deixar a mente aberta, né? Ouvir, aprender, levar esses conhecimentos e não falar, não, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tentar sempre ter o aprendizado, por mínimo que seja, uma palavra, uma forma de pensar. Quantas vezes eu já assisti curso também, que era um assunto, mas a forma de se expressar, né? O jeito que fala, nossa, olha, eu vou começar a adotar essa postura. Sim. Não é nem um assunto técnico, é a postura, a forma da abordagem, né? O dinamismo que o professor leva, ou o aluno leva. Então, sempre você tem que ter um aprendizado sobre qualquer ótica. Então, acho que é isso o recado que eu daria aí para os alunos existentes e os que virão pela frente. Paciência. Eu ia falar agora, Hugo, paciência não, falta outra. Eu resumiria assim, posso até falar que são os 3 pilares do sucesso do aprendizado, se é que pode falar isso. Mas quando eu dei aula no Senai, o Senai é uma instituição que eu admiro muito, né? A capacidade de transmitir conhecimento que eles têm é muito grande. E eu posso dizer que esses 3 pilares é o aluno, o professor e a instituição. Qual que é o segredo, né? Por que o aluno está ali? Ele está ali para adquirir a maior quantidade de conhecimento possível. É isso que ele está, né? Aí você pega o aluno. Primeiro ponto, ele tem que ter interesse. Você tem que despertar alguma maneira desse cara ter interesse. Eu sei que é difícil, porque o interesse vem de casa, a motivação a gente não sabe como é, mas para o aluno precisa ter interesse. Sim. É isso. Ele precisa ter interesse em não ter faltas, ele precisa ter interesse em aprender, ele precisa ter interesse, por mais que ele não goste tanto do professor, tirar o máximo que ele tem. Então, o interesse do aluno é fundamental. Para o professor, o que eu vejo que as universidades, instituições de engenharia erram muito é que eles contratam bons técnicos, pessoas muito experientes. Verdade. O famosão, a Maressa é top, melhor projetista do estado de São Paulo. Você sabe se ela sabe ensinar? Não olha a didática, né? Profissionais com pouca didática, né? Muito conhecimento e pouca didática. Na obra a gente fica falando lá, você tem que contratar pedreiro bom, você tem que contratar engenheiro bom, mas você fica controlando eles, né? Será que os coordenadores, os diretores... Tô alfinetando você agora. Será que os coordenadores, os diretores estão fazendo controle se o professor está ensinando bem? E é isso que eu aprendi no Senai. Tinha aula, que eu tava dando aula, chegava o coordenador, sentava no meio da galera e ficava lá com um papel de avaliação... Professor, não esquenta a cabeça. Finge que eu não tô aqui. Vai dando sua aula. Cara... Como assim, fazer isso? Como assim? Não, mas beleza. Eu achava sensacional a escola fazer isso, né? Chegava depois, na hora do intervalo, que ele ficava ali meio período, por exemplo. Professor, tem alguns pontos aqui para te orientar. Não passa tanto na frente do slide, você está tampando, né? Professor, na hora que você for escrever na lousa, né? Usa a caneta dessa cor, essa aqui tá ruim. Cara, no mínimo os detalhes. Ele pegava para a aula ficar boa. A forma de você ensinar, ele te orientava, né? Exato. E de sábado lá, vira e mexe. Todos os professores têm que vir aqui, ensino pedagógico para todo mundo. Isso é legal mesmo. A gente aprendia a ensinar, né? Então isso eu acho que faz toda a diferença, o que grande parte das instituições não está nem aí. Eu tive professor de concreto que o cara tinha milhares e milhares de especialização, mas o cara não sabia transmitir nem o básico pra gente, né? Então você fala, que adianta ter um cara desse aí? Eu preferia ter um marromeno aqui... Mas que me ensinasse alguma coisa. Né? Então esse é o ponto. E por último aqui, a instituição. A instituição precisa dar condições para que
tanto o aluno aprenda muito bem e quanto o professor ensine muito bem, né? Desde coisas básicas até limpeza de sala de aula, projetores que funcionam, um sistema se a EAD tem que funcionar. Uma plataforma legal. Então tudo isso é uma preocupação. E também fazer o controle de tudo isso, ver se os alunos estão avaliando bem a escola, se estão avaliando bem o professor, se está legal, não está, como que estão as avaliações dos professores. Enfim, eu acho que esses são os 3 pilares ali para ter sucesso e boa. Eu concordo. Assina embaixo. Assina embaixo. Com vocês dois aí. E assim, eu passei muito por isso, né? Em alguns pontos aí dentro da graduação, da pós-graduação. Se eu contar uma história aqui, eu nem sei como eu sou especialista em impermeabilização. Eu comecei graduação de engenharia porque gostava muito da parte de exatas. Comecei com engenharia da computação, aí acabou não dando muito certo por conta da instituição não ser uma instituição renomada, não tinha ainda reconhecimento no MEC. Fui para civil, mas quando eu cheguei na civil, comecei a ter materiais de construção, me encontrei, né? Falei, aqui mesmo. E aí, depois, quando eu me formei, caí num programa de trainee de uma empresa de químicos para construção. Foi aí que eu comecei. Aí, gostei, não saí mais, me especializei. Mas é bem isso que eles comentaram. Assim, a gente tem deficiência no sistema, né? Todo mundo acho que tem dificuldade, cada um tem as suas dificuldades. Mas acho que se a gente quer ser um bom profissional, a gente tem que correr atrás. Tem que fazer a nossa parte, né? Procurar conhecimento, buscar conhecimento de qualidade, profissionais que são referência, instituições, né? Que vocês, como o Hugo comentou aí, que sejam instituições que se preocupem, né? Não só aí com a parte financeira, mas de ensinar, né? O aluno. E correr atrás, porque ninguém vai fazer nada pra gente, né? Então, acho que esse é o ponto. Diz que a única coisa que cai do céu é chuva, né, gente? Pois é. Você não correr atrás do resto. O resto a gente tem que correr atrás. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui como engenheiras notáveis, como professor das obras, Sim. como o Ricardo com o IDD, né? Aproveitar essas oportunidades que vocês têm de conteúdo digital, né? Conteúdo de qualidade que são gerados. E fiquem à vontade também para sugerir, né, Hugo? Sim. Aí tá o Hugo também com altos projetos aí para 2023. E aproveitar e ir para cima, gente, porque não tem muito segredo, não. A gente quis expor um pouco essa pauta, porque é uma dificuldade, né, que a gente encontra no mercado e muitos profissionais, dependendo da geração também, às vezes se desanima, né, se desmotiva, né, desiste. E eu acho que esse é o recado, a gente mostrar que dá para ir, né? Dá para fazer, cada um aí dentro do que é possível, mas correr atrás do que interessa. Aprender mesmo com as situações ruins, com os professores ruins, né? Ou com as matérias ruins. Mas, com os compósitos. Ah, louco, não me lembro. Mas esse é o caminho para a gente conseguir melhorar também o nosso mercado. Com certeza. Hugo, como que o pessoal te encontra, te segue nas redes sociais? @Professor das Obras no Instagram e no YouTube... Professor das Obras Podcast e tem o Cortes do Professor das Obras. Isso aí. Ricardo. No Instagram também @RicardoTPFaria e também no @ImperSolutions. @engenheira Gisele Azevedo. Gisele com I. Gisele com I, isso aí. E Azevedo com Z. Isso, não conhece, pelo amor de Deus. Essa já não sabia, né? A gente tá falando de base de educação, né? Vamos deixar bem claro. Já escreve com Z aí. A diferença dos professores da especialização, eles ignoram essas coisas. Aí o professor da base, não, gente, tem que falar que é com Z. O pessoal da prática, né? E nem Gisele com Z também, tá? É verdade. Essa é pior. Verdade. Mas existe, né? Pior que existe. Pior que existe. Existe com 2 L's e etc. Tem um monte. O meu é comum, é simplesinho, só tem um izinho no final. Gisele. Pronto. Não é tão comum então, né, Gisele? Porque geralmente é com E, né? Mas, gente, eu acho que meu pai deu uma entonação maior no I lá. Gisele, minha filha chama Gisele. É o sotaque. Sigam também @Engenheiras Notáveis. Não deixem de acompanhar o nosso canal, os nossos episódios, trazendo sempre assuntos interessantes aí na área de engenharia civil. Podem me encontrar também como @MenezesMa e @ImperSolutions. Muito obrigada, pessoal, pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!